Hoje o nosso tema é, avançando um pouquinho mais na questão obsessão, transtornos comportamentais. Nós conhecemos vários tipos de transtornos comportamentais. Já falamos, ele tem um transtorno de comportamento, já falamos isso muitas vezes. Às vezes a gente diz que tem, né? Tem um toque, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. A gente fala isso na brincadeira, sem saber da seriedade. E ao mesmo tempo, nós não temos por intuito, nem por conhecimento, relacionar esses transtornos comportamentais com obsessão. É isso que nós vamos abordar um pouquinho, superficialmente, para entendermos na próxima semana, quando nós nos encontrarmos, um outro. Já vou adiantar, como é que o autismo e a esquizofrenia se inicia em transtornos comportamentais leves em encarnações anteriores. O autista de hoje teve um transtorno comportamental em outra existência, na qual ele tem como consequência o autismo atual e assim a esquizofrenia. Esses transtornos comportamentais é a mesma coisa que transtornos mentais? Transtornos? Mentais. Porque não se fala doenças mentais, né? Há uma correlação, sim. Há uma correlação. Temos dois tipos de transtornos, essencialmente, em cada um de nós. O primeiro deles está ligado à hereditariedade. A Lilian perguntou, acho que no domingo, ou no sábado, se quando aqueles que apresentam esquizofrenia, que apresentam obsessões de variados tipos, para você assim, estava ligado à questão genética ou tinha algo a mais? Eu disse, não, a genética tem uma parte preponderante, mas há o outro lado da obsessão mesmo, dos espíritos. Só que nós temos que entender isso da seguinte forma, para ficar mais didático. Nos transtornos de comportamento existe a ação da hereditariedade, isto é, genética, como causa de gravidade nesse transtorno. Tudo aquilo que é originário geneticamente, em termos de transtorno, nós chamamos de origem endógena, isto é, vem do interior, vem do próprio campo genético de cada um. E por isso, o outro slide vai mostrar, mas eu vou adiantar, que muitas vezes nós nascemos em famílias que têm predisposição genética para um determinado tipo de doença. Igual diabetes, então? Não só diabetes, mas, por exemplo, nascemos em uma família em que tem uma dificuldade de aprendizado, caracterizada por um código genético. Vamos pegar algo mais simples, a síndrome de Down, por exemplo. Por que na síndrome de Down, algumas famílias é característica, geração após geração, aparecimentos de Down? Isso é assim? Está ligado à questão genética, do cromossomo 21, a trissomia do cromossomo 21. Eu pensei que ele poderia ser aleatório. Não. É também, né? É também. É também. Mas, por exemplo, há uma necessidade de um espírito reencarnar com uma condição hereditária endógena baseada no gene. Qual família que carrega essa característica? A espiritualidade analisa, avalia e vai colocar esse espírito reencarnando naquela família que tem essa característica genética, para que ele possa fazer parte daquele meio que já é comum à família. Eu achei que fosse uma predisposição perispiritual. Não, às vezes é uma prova mesmo, não é predisposição não. E às vezes é até, quando é mais acentuado, chega a ser uma expiação, que é o caso das oligofrenias, das hebefrenias e essas outras frenias da vida aí, que são mais intensas. Tá bom? Então nós temos a causa endógena que está ligada à parte genética. A outra questão são os outros fatores. O que pode causar transtornos comportamentais? Doenças, por exemplo. Algumas doenças causam transtornos comportamentais. Vamos pegar aqui. Sequelas e enfermidades infecciosas. Que tipo de enfermidade infecciosa que pode trazer sequelas mentais e transtornos de comportamento? A sífilis é uma delas. Qual outra? É a febre muito alta. Febre muito alta causada
meningite meningocócica, por exemplo. Isso. Poliomielite. Tudo que causa temperaturas muito altas pode trazer transtornos mentais depois. Distúrbios psicossociais. O que são esses distúrbios psicossociais? Estão logo abaixo. Distúrbios socioeconômicos, que podem trazer o transtorno comportamental. Alguém que vai à falência, por exemplo. Tem um padrão de vida muito alto e de repente está sem nada. É estado emocional, então. Exatamente, é por isso que cai nessa questão do distúrbio. Porque ele não consegue mais enfrentar mentalmente e equilibrado a nova situação que se apresenta. À medida que isso se acentua, a tendência ao suicídio, a tendência à bebida, a tendência ao uso de drogas, a tendência a sair de casa e não mais retornar e viver pelas ruas. Interrelacionamentos que ferem muito, que são muito graves entre um e outro. Não importa se é entre marido e mulher, irmão e irmã, qualquer tipo de interrelacionamento em que os dois são muito agressivos, um vilipendia o outro o tempo todo, o transtorno comportamental, não é mental ainda, é comportamento. Como é que o comportamento daquela pessoa vai alterando ao longo do tempo? Ela era uma pessoa tão tranquila, tão pacata, mas de repente se tornou isso que nós estamos vendo. Rebelde, xinga, briga, bebe. É um transtorno de comportamento. Precisa-se investigar as causas que levaram a isso. Traumatismos cranianos. Quantos que nós já vimos, conhecemos de pessoas que sofreram traumatismos cranianos e depois têm transtorno de comportamento? Exemplo disso, todas as vezes que nós temos uma lesão muito séria no frontal, o transtorno de comportamento dessa pessoa que tem essa lesão frontal ou um pouco na região parietal é se tornar extremamente agressiva. Ela era uma pessoa tranquila e de repente, por sofrer um trauma craniano, se torna muito agressiva. É um transtorno de comportamento. O abobado, alienado. Abobado. Aí entra na questão da alienação. Mas o transtorno de comportamento é: eu era de um jeito e agora estou me tornando de outra forma. Então as causas são genéticas e podem ter as causas do próprio organismo, do próprio físico. A outra causa é essa: personalidades muito frágeis. Personalidades que não conseguem manter um relacionamento ou um posicionamento social e mesmo no trabalho. Encontram um campo propício que cede espaço mental para fixações negativas, obsessivos compulsivas. O que é uma fixação negativa? Tudo vai mal. Tudo vai mal. Mas como é que muitos se manifestam de uma forma negativa? Você vai conversar negativo, você vai conversar negativo, você vai conversar negativo. Nada está bom, nada dá certo, tudo é contra, tudo está ruim. Essa é uma questão. Começa a abrir campo para esse espaço. Obsessivo-compulsiva. Qual é o mais comum de medo de tudo que nós temos? Síndrome do pânico. A síndrome do pânico, que se manifesta em várias formas. Uns não conseguem sair de casa, outros têm pânico de contato direto com outras pessoas e as suas múltiplas variedades. Germes, Relacionar-se com isso, não, ela vai adquirindo ao longo da sua existência. As depressões que se manifestam de formas neuróticas. Qual é a forma neurótica que nós observamos comumente? Nós falamos assim: tem toque. É um toque. Ele está dentro dessa situação aqui, ó. Formas neuróticas ou psiconeuróticas que caracterizam um sofrimento único. É só ele que sofre. Ele não causa prejuízo ao outro. Percebem que esse comportamento que vocês estão falando, que a gente brinca agora, mas é um comportamento neurótico que causa mal somente a si. Sim. Só aquela pessoa que está vivenciando isso sofre e sofre muito. Não causa prejuízo aos outros. O que pode causar, entre aspas, de prejuízo é a irritabilidade daquele que está esperando para sair e não consegue sair. Não, meu irmão, não, espera aí que eu vou ver se a janela está fechada. Não, espera aí que eu vou ver se a porta está fechada. E não sai. Quando nós começamos a nos darmos conta disso tudo que eu falei,
através de pequenos estudos, nós estaremos participando nesse processo aqui, ó. É o enfraquecimento como efeito de conduta já do passado. Quem vivencia isso já começa a ter reflexo de uma outra existência, e na qual ele se comportou de forma o quê? Reprochável, isto é, condenatória, algo que ele faz que prejudica alguém e que na sua consciência ele não consegue se libertar, desencarna, reencarna e o espírito carrega aquilo como algo que lhe é condenável, pesa na sua consciência. E isso abre campo para críticas e repreensão, não só dos encarnados que estão em volta. Aqui é que o transtorno comportamental começa a se transformar em obsessão. Por quê? Vejam bem, esses ataques e críticas estão ligados a experiências evolutivas do passado. Quem é que vem acusar esses espíritos na atual encarnação? Aqueles com quem ele teve relacionamentos. Aqui está o segredo, para nós entendermos tudo que nós estamos falando até então. O perispírito modela o organismo que o espírito tem necessidade. Então, o perispírito vai fazer o quê? Todos os neurotransmissores, as sinapses do nosso cérebro, tudo está modelado de acordo com as nossas necessidades, capazes de refletir os fenômenos de resgate indispensáveis para o equilíbrio. Nós só encontraremos o equilíbrio espiritual quando todos os nossos resgates e débitos passados estiverem saudados. Porque enquanto tem dívida, nós não temos equilíbrio, nós temos que estar pagando essas dívidas. E como é que nós pagamos essas dívidas? Através das reencarnações. E como é que essa dívida é cobrada nas reencarnações? Através dos mecanismos neurosensoriais que o perispírito, que conhece toda a história do espírito, registra. E aqui nós começamos a entender um pouquinho, com uma certa facilidade, a questão do autismo, por exemplo, que é um espírito que tem um processo de culpa tão grande, tão intenso, que ele se fecha dentro dele mesmo. E esse fechar dentro dele mesmo é um mecanismo de defesa para ele não ser cobrado pela espiritualidade que está no entorno. Ele não consegue, ele não permite que essas cobranças entrem nele. Por isso ele vive fechado naquele mundo. O problema do autismo não está relacionado com os encarnados em si, mas com o mundo que ele vivencia 24 horas o tempo todo, e ele não quer aquilo. Essa é a questão em relação ao autismo. Então, esses fenômenos de resgate estão relacionados para o nosso equilíbrio nas encarnações. A cada encarnação que nós vamos nos adequando e nos melhorando, nós estamos cada vez mais equilibrados. Agora vem isso aqui, ó. Na Terra nós possuímos o corpo que é necessário para a nossa evolução. Isso é muito importante que Joana de Ângela está nos falando. Vejam bem, o corpo de uma pessoa, de um recém-nascido que nasce anencefalo, por exemplo, que vive apenas algumas horas, ou um espírito que nasce e sofre asfixia neonatal e fica em estado vegetativo durante 30 a 40 anos. Sofre uma asfixia cerebral, uma hipóxia cerebral. E se sofre com o quê? Não morre, cordão circular de cordão, demora muito para o trabalho do parto acontecer e o médico espera, ele entra em anóxia e lesa o cérebro. Todos os outros órgãos estão perfeitos e ele vai crescer e vai evoluir num leito durante 20, 30 anos, até desencarnar. Ele está no corpo e no momento mental, espiritual que ele precisa, que é necessário para aquela evolução, naquela encarnação. Ele está aprendendo da mesma forma que nós. Mas não cai no transtorno comportamental, ele está imóvel, totalmente contido. Mas o corpo que nós recebemos, todos nós, está de acordo com a evolução de cada um de nós. Ninguém está no corpo errado.
Ninguém. É tão importante isso porque quando nós vemos constantemente mulheres no corpo masculino, nós passamos pelas ruas, ou mulheres ou homens em corpo feminino, está no corpo certo. Está no corpo certo. Não há erro nesse aspecto. Não é um erro da natureza. Eles estão em transição. Eles estão em processo de transição ou acertando contas com eles mesmos. Deu para entender? Tá pensando. Eu não estou pensando na transição para um estágio novo, é isso? Por exemplo, o espírito, ele reencarnou muitas e muitas vezes como mulher. E ele precisa reencarnar como homem para aprender essa questão da masculinidade. Todos nós transitamos entre os dois sexos. Pelos sexos. Nós de corpos pelo sexo, né? Nós transitamos o tempo todo, mas alguns insistem muito numa encarnação num tipo de sexo só. E aí é necessário transitar para o outro, mas essa transição não é feita de uma forma abrupta. Ela tem que ser delicada, e daí nasce um corpo físico com características femininas, de alma, de escolhas, de Tudo sentimentos. nele é feminino. Tudo nele é feminino, mas o corpo não. É um aprendizado para ele. Agora, a nossa conduta, exceção feita nos processos psicóticos graves, autismo, esquizofrenia, tirando esses dois processos graves, todos nós vamos responder pela recuperação da nossa saúde mental, ou se nós vamos permanecer na alienação ou agravamento da doença. Dá para entender isso? A amplitude disso? Você tira o autismo e tira a esquizofrenia. Todo e outro, qualquer transtorno de alienação mental que ocorrer conosco, nós vamos agravar ou permanecer naquela doença. Então a nossa saúde mental, a recuperação da nossa saúde mental, depende da nossa vontade. Isto é, o quanto nós vamos permanecer naquele processo, ou vamos nos curar, ou vamos agravar a doença. E isso acontece em vários aspectos. Exemplo de agravamento de doença: aquele que acredita que para se sentir bem precisa ser medicado. Não o hipocondríaco, mas aquele que não tem coragem de enfrentar qualquer tipo de controvérsia ou desavenças na vida real. Então ele vive à base de psicotrópicos. Psicotrópicos da felicidade, as paroxetinas da vida. Agora estão dando até, a criança dá 3, 4 pulos, já dá para acalmar o leão. Aí você dá Ritalina. Você vai dando Ritalina. São essas questões. Então é necessário compreendermos que nós podemos permanecer num transtorno mental, sair do mesmo ou agravar a situação. É importante, isso tudo está sendo falado para cair também aqui transtornos psíquicos. Qualquer indivíduo com transtornos psíquicos de comportamento é devedor em processo de resgate e consciência culpada que busca tranquilidade. Qualquer transtorno psíquico que nós podemos registrar está ligado em comportamento devedor de vidas passadas. Conduta mental. Aqui, muitos médicos e psicoterapeutas, às vezes psiquiatras, não entendem isso. Que os mecanismos terapêuticos, se não alcançar o espírito, propondo a mudança de atitude interior do mesmo, aí são as terapias ocupacionais, as psicoterapias, aquelas coisas todas, e procurando renovar a conduta mental dele, ele não se dispõe a prosseguir de forma útil. Ele continua sempre na dependência do medicamento, ele continua na dependência da terapia, ele continua na dependência do familiar, ele continua na dependência de tudo que está à volta dele, menos tomar a atitude de seguir para frente. Então nós recebemos muitas vezes esses espíritos com esse tipo de conduta mental nas reuniões mediúnicas, quando ele nos diz assim: os meus pais e a minha família não me amam,
nunca fizeram nada por mim. Eu sou um desprezado dentro da minha própria família. E isso não para aqui. Isso acontece no meu trabalho, isso acontece na minha escola, isso acontece com os meus amigos. Ele está nessa conduta mental de não se dispor ao próprio auxílio. O que nós tendemos, a nossa tendência que nós temos para falar com esse espírito? Nós pensamos assim: bem, esse cara é um acomodado, esse espírito é um folgado na vida, não quer saber de nada, então eu vou dizer a ele que ele tem que tomar tento com a vida dele e continuar se virando. É o momento de ele acordar. Nesse momento, nós não estamos fazendo um processo terapêutico. Essa é a questão. Nós estamos agravando a situação dele. É mais um falando. Mais um. Né? Vira nas costas. Exato, é mais um que está rejeitando, que está dizendo que ele realmente é vagabundo, que Não ele entende ele. que não entende, exatamente. O que nós devemos fazer com esses espíritos com transtornos de comportamento? Nós temos que inverter o processo. E essa inversão de processo é dizer a ele o quê? Que não, que tudo aquilo que ele está falando tem um fundo de verdade, tem mesmo, mas que esse fundo de verdade está nele, não está no outro. E que nós vamos propor a ele que busque em si a origem do que ele está vivendo. Quando ele entende esse processo e começa essa pesquisa do ser, da origem do ser, do que ele está vivendo, ele começa a perceber que muitos dos que estão causando aquilo que ele está registrando, na verdade não existe. É algo da própria psique dele, ligada a uma vida anterior ou outras vidas anteriores. Os transtornos comportamentais, de uma forma geral, estão ligados não ao tempo atual, mas ao tempo passado. Porque em menos de 10, 15 anos, ninguém desenvolve transtorno comportamental gravíssimo sem ter uma causa anterior. Sabem por que muitas vezes nós atendemos espíritos ou mesmo nos deparamos com encarnados que estão com deterioração psicológica, isto é, ele não tem mais como recuperar a sua sanidade mental. Ele está num nível tal de lesão psicológica que ele não tem mais como recuperar nessa atual existência. Porque as recidivas são contínuas. E toda vez que nós temos recidivas, agrava-se a lesão. Exemplo disso: eu tenho um acidente vascular encefálico, um derrame. Começo a tratar, tem um outro derrame. Esse segundo derrame é muito mais grave do que o primeiro. A lesão é muito maior. E assim por diante, em todas as situações. Quando eu tenho um câncer e esse câncer tem uma recidiva, a lesão desse câncer recidivado é muito maior do que a primeira. E nós, sabendo disso, vai levar o paciente a uma deterioração psicológica com irreversibilidade patológica. Não há nada que possa curar. Mas você está falando encarnado. No encarnado. E como ele desencarna nessa situação, ele carrega isso no plano espiritual. Ele está totalmente louco, falando de uma forma mais simples, porque psicologicamente ele foi tendo recidivas e recidivas. De surtos e surtos. O que nós chamamos de surtos. Ele está se desintegrando. Desintegrando mentalmente e estruturalmente. Os viciados, eu acho que passam por muito. Passa por isso aqui. Os viciados passam por isso. A cada recidiva que ele tem, maior é a lesão, mais difícil é o tratamento. E quanto mais difícil o tratamento e maior a lesão, mais fácil para os obsessores assediarem e aumentarem esse processo de deteriorização mental. O diálogo nesse caso não funciona muito. O diálogo nesse caso, quando os amigos os trazem para cá, não é nem para o diálogo em si, é mais para que ele possa receber energias que vão possibilitar ao plano espiritual reconstruir as áreas mentais lesadas. Aqui é a parte do hipocampo, a parte do sistema límbico. O que você vai perguntar? Eu ia perguntar se ele mudar o pensamento, o comportamento, ele
pode Nesse ser nível ele não levado. consegue Não mais. consegue mais. Ele Não já consegue está mais. Já está totalmente Já foi. alienado. Totalmente. Ele não sabe nem quem ele é. Por isso que não tem como ele ser recuperado. Então Essa é a ele é questão. irrecuperável. Nessa fase sim. Nessa fase. Mas isso não é definitivo. Vai precisar de algumas Não é encarnações. definitivo. Ele vai precisar de algumas encarnações. Vai precisar de encarnações. Muitas encarnações para poder começar. Para poder ir se libertando aos poucos. Não só se libertando, mas como reconstruindo toda a área mental. No plano espiritual não é possível. Não é possível. Não é. Pode Mesmo até com- modelar o corpo, mas não pode modelar a psique. A doença é no espírito. Não é Por isso que eu possível. perguntei se não, No não plano tem tratamento no plano Não, espiritual. não é possível. Isso acontece. Por isso que às vezes eles têm reencarnações quase que imediatas. Desencarnam, 1 ano, 2 anos, Olha, rapidinho. então isso também explicaria essas encarnações que a gente fica de queixo caído no espírito, totalmente vida vegetativa na forma. Sim, Ele está, na verdade, se autocurando. ele está no processo de reaprendizado. Reaprendizado. E para que isso não se agrave, ele vem Para os contigo. pais e expiações para ele. Sim. Nem sempre expiações para os pais, às vezes os pais aceitam com Não, carinho. prova para os pais e expiação Sim, para para os eles sim. E para os pais como prova de dedicação, de carinho, de cuidado, de atenção. Geralmente são as pessoas que vêm como pais, são até espírito que colaborou com a doença. Provavelmente. E o tempo, né? Interessante porque assim, encarna, mas ele precisa do tempo físico, né? Precisa. Ele precisa do tempo físico. Se são várias encarnações, Nesses casos que nós estamos aqui, é importante entendermos o seguinte aspecto: desencarna, reencarna rápido e desencarna rápido também. Muitas vezes desencarna muito rápido. É apenas o tempo dele passar por um banho energético orgânico mesmo, de estrutura de massa. 1 ano, 2 anos depois desencarna e reencarna de novo. Joana trata disso em plenitude. Manuel Filomeno de Miranda trata disso em Loucura e Obsessão. Bom esse livro, hein? E esse livro é bom. Nossa, eu nem lembro disso. Eu leio de novo. Pode ler. Trata É disso. fantástico esse livro. E ele, principalmente na parte do Lício, que é o homossexual que o tio fica violentando. Memórias de Suicida fala. Memórias Suicidas também trata. Não é o livro todo, é algumas partes, tem que ler o livro para ir localizando isso. Lembra dos neurotransmissores lá do primeiro slide? Olha aqui, ó. As descargas mentais odientas, isto é, dos obsessores, penetram nas correntes nervosas dos neurotransmissores e estimulam a eliminação de substâncias excessivas que provocam alterações. Quais são essas substâncias? Os hormônios. Ele se desgasta, fica sem hormônio. Ou produz muito ou para de produzir. E nesse caso, altera significativamente os processos psicopatológicos. Quer um exemplo de alteração psicopatológica por questão hormonal? Nunca pensaram nisso? Causada por obsessores? Depressão pós-parto. Pensei que você ia falar TPM. Depressão pós-parto. Não, mas TPM. não necessariamente pode ser uma descarga mental odienta do desencarnado. O próprio ser pode gerar. Aí é uma auto-obsessão. Mas a depressão pós-parto cai aqui. Por que a mãe que cultivou o filho no seu útero durante 9 meses, após 36 horas que tem a criança, não quer mais saber da criança? Segundo os médicos, por questões hormonais. Isso é o quê? Segundo os médicos, por questões hormonais. Por questões hormonais. Mas por que questões hormonais? Quais são as que mentes que ela estão deixa? intuindo para odiar aquele ser que ela acabou de gerar? Alterando a produção hormonal para a tireoide ou a hipófise, para que esse hormônio cause esse distúrbio de rejeição ao filho. Pode até matar o filho, né? Pode. Não, ou se não mata, pode ir para o suicídio. Pode ir ao suicídio. E isso vai se agravando porque passa a rejeitar não só o filho, como rejeita o marido, como rejeita todo mundo que está à sua volta. Porque esse processo Qualquer um que começa cuidar da criança vai rejeita. a se acentuar. E está nisso aqui, ó, descargas mentais oriundas do plano espiritual de ódio, de
vingança. Não era para reencarnar e reencarnou, não era para receber, recebeu, não era para ter família e está tendo família. E isso se torna um transtorno comportamental, porque qual é o comportamento de toda mãe que acaba de ter um neném? Qual é o comportamento? Não, o filhinho da coruja? É o mais lindo do mundo. O neném tem cara de joelho, sem raspar, cheio de pelo, inchado. E é lindo, maravilhoso. Estou falando isso porque eu já trabalhei em sala de parto. Não é um joelho que está nascendo ali? Todo torto, esmagado. E a mãe acha maravilhoso, meu filho. O transtorno comportamental é o quê? Rejeição. Quem causa isso? É a mãe que quer isso? Não é. Aqui está a resposta de tudo que nós falamos. No desprendimento pelo sono, o enfermo e devedor, isto é, o encarnado, reencontra suas vítimas. Nós já tivemos as nossas vítimas. Reencontramos os comparsas, aqueles que trabalharam conosco. E aí nós nos apavoramos e fugimos de volta para o corpo. Mas o que acontece? As lembranças que nós tivemos nesse contato, que eles colocaram em nossa mente, lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Vem com a gente. Quando a gente foge para o corpo, vem conosco. E nós começamos a ter essas expressões de pavor. Não querer dormir mais. Acordar cansado. Acordar irritado. É uma compulsão obsessiva e outros tipos de comportamento em relação ao que vivencia em desdobramento. Por isso que ele sai muito, né? Acabando, dependendo do nível de culpa, as percepções de cada um de nós vai aumentando e nós passamos a captar as mensagens telepáticas dos adversários espirituais, aumentando o nosso pânico e o distúrbio mental em relação ao desequilíbrio. Quanto mais culpa nós temos, mais nós começamos a captar as mensagens telepáticas dos adversários espirituais. Isso se acentua a partir dos 14 anos. Eu sei que passou. Por isso que já acabou. Por isso que os distúrbios de comportamento começam nessa faixa de idade. Principalmente dentro das famílias. Porque ele está mais suscetível às influências dos espíritos que lhes são adversários. Tudo bem? É um tema um pouco difícil, mas é só para quem possa entender a próxima aula, que aí a gente já cai na parte prática mesmo. Basicamente é isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos ficar uma semana inteira apavorada. Por que ele nos apavorou?